15. João capítulo 6, versículo 1 até o verso 15. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em um número de quase 5.000. Então Jesus tomou o pão, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Podeis sentar. Eu queria um pouquinho de água, se alguém puder pegar para mim. Este texto de João é o único texto em que a referência dele nos 4 evangelhos. João escreve de maneira diferente. Ele dá alguns detalhes do que ocorreu nesse milagre, mas muito provavelmente João já teria tido acesso aos demais documentos que já estavam em circulação, a saber, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Então, muito provavelmente João já sabia. E a gente tem que também entender uma coisa: dos demais escritores, os únicos que são testemunhas oculares do evento ocorrido é João e Mateus. Os demais não foram testemunhas oculares. Marcos não foi testemunha ocular. Marcos, ele era um escritor, mas ele era moço de Pedro. O que seria um moço? Alguém que escrevia. Marcos, com certeza, ele tinha formação, ele sabia o que era escrever, porque naquela época não era todo mundo que sabia escrever. Lucas já é diferente. Lucas era um médico, doutor, e tudo que Lucas escreve é baseado naquilo que ele faz uma pesquisa profunda a respeito de Jesus. Porém, João é uma testemunha ocular desse fato. E quando João escreve o seu evangelho, o intuito dele é nos mostrar, e está lá no final do evangelho, que Jesus Cristo é quem? O Messias, o Deus que encarnou. E é por isso que a gente vai ver no início do evangelho
ainda no capítulo 1, verso 14, João dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O que João está querendo nos informar com essa expressão? Ele está querendo dizer que Jesus se fez homem e ele habitou entre os seus. A expressão que é usada aqui por João é o termo skenon. Skenon se refere ao mesmo termo que no Antigo Testamento era o termo tabernacular. Quando Deus, no Mishkan, tabernáculo móvel, ele estava no meio do seu povo. Deus no meio do seu povo, no deserto, o que Deus fez? Deus alimentou, Deus guardou aquele povo e Deus preservou a vida deles durante 40 anos, aquele povo andando ali no deserto. Então, quando João faz essa referência, ele está querendo dizer o quê? Que aonde Deus se faz presente, os mesmos eventos acontecem: preservação, cuidado e zelo de Deus no meio do seu povo. É por isso que ele vai dizer, e ele habitou entre nós. Claro, João também está defendendo outra questão aqui. Ele está defendendo também a ideia que, combatendo uma heresia da época chamada gnosticismo, que dizia o quê? Que Jesus, ele não era carne. Porque ele não poderia ser carne, Deus não poderia ter habitado num corpo humano, porque a matéria é má. Mas João está dizendo que ele o viu, e ele vai usar muito isso nos seus escritos. Ele o viu, ele o apalpou. Ele vai escrever isso na carta e vai dizer, e por isso eu falo. João está dizendo, eu tive contato com ele, eu vi, ele é Deus, mas ele se fez sarx, carne, e habitou entre nós. Então João, ele vai escrever o seu evangelho de modo sucinto, trazendo 7 milagres encarreados. Eu tenho estudado muito sobre o evangelho de João, e esses 7 milagres, iniciando com o milagre em Caná da Galileia, a transformação da água em vinho, e o último milagre, a ressurreição de Lázaro, após o 4º dia, mostrando que Deus habitando no meio do seu povo, há um cuidado grande de Deus no meio da família. Deus é um Deus no Evangelho de João que cuida muito da família. Haja visto que ele inicia o primeiro milagre numa família e ele termina o 7º milagre ressuscitando alguém de uma família. João vai usar também 7 vezes Jesus usando a expressão eu sou. Aqui no grego é o termo eimi, mas ele está traduzindo o termo erie, arche, erie, eu sou, e sou, que Deus disse a Moisés lá na sarça, mostrando que só Deus pode usar essa expressão. Se você perguntar a um judeu quem você é, ele jamais vai dizer eu sou. Ele diz o seu nome, mas ele não vai dizer eu sou, porque ele sabe que o único que é o eterno. Mas João está dizendo para a gente que ele habitou entre nós. E aí, quando chegamos aqui no capítulo 6, a gente vai ver a multiplicação, a primeira multiplicação de pães e de peixes. Entenda, João vai dizer, depois dessas coisas, depois de quê? De todos os eventos que ele escreve para trás, ou seja, do diálogo com Jesus, com um doutor da lei, depois de algumas curas operadas, depois do milagre em Caná da Galileia, depois de Jesus ter levantado um homem que ficava 38 anos na beira de um tanque,
Depois do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, depois de tudo isso, Jesus vai operar um milagre, alcançando um grande número de pessoas. E aí a gente vê Jesus dizendo a Nicodemos, Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa expressão ela vai perpassar todo o Evangelho, crer. O escritor aqui ele quer deixar bem claro que se nós não crermos em quem é a pessoa bendita do Filho de Deus, a gente jamais vai entender o que é essa salvação. Aí você me perguntaria, mas pastor, peraí, Deus amou o mundo inteiro, todas as pessoas do mundo, e o intuito de Deus é salvar. Temos que ver qual é a aplicação que João faz no Evangelho. Quem é o mundo para João? Ele usa o termo cosmos aqui, que está referindo a mundo. Não, a gente tem que ver o que é que João está falando. E Deus no Evangelho de João vai amar quem? Um doutor da lei, uma mulher samaritana, pessoas gentias, coisa que um judeu não faria. Então é um Deus que vai em busca de pessoas perdidas, pessoas com teologia errada, pessoas que vão em busca de Deus porque precisam de um milagre. Ou então, como João está dizendo, alguns que vão atrás dele só por conta dos sinais que ele estava operando. Mas mesmo assim, esse Deus ama essas pessoas. E aí João vai nos dizer que estava próximo à festa da Páscoa. E é interessante você analisar a maneira com que ele está redigindo o seu texto, os detalhes que João dá. Ele diz que uma numerosa multidão. E como esse é o único texto que os evangelhos paralelos falam a respeito, Marcos, Mateus e Lucas, é bom a gente observar o que cada um escreve. Mas João é detalhista. João, por exemplo, dá o detalhe de que no meio daquela multidão, o que se encontrou para que trouxesse o recurso que Deus precisava foi um paidarion, ou seja, era um adolescente, era um menino perdido no meio daquela multidão que tinha o recurso a qual Deus precisava. Enquanto os discípulos eles estão com outra mentalidade, e eles se aproximam de Jesus e diz: mestre, já é tarde, despede o povo, manda esse povo embora, para que eles vão pelas aldeias ou pela cidade e comprem alguma coisa para se alimentar. Era muita gente. E aí Jesus ele chega para eles e diz: dai vós a eles de comer. E os discípulos dizem: mestre, é brincadeira, mestre, o que o senhor está falando? Porque ainda que tivéssemos aqui 200 denários, e o denário era a moeda paga a um trabalhador braçal diária, dava para comer 3 vezes no dia. Ele diz: 200 denários, 200 dias de trabalho, quase um ano, não seria possível para que cada um comesse um pedaço de pão. Mas o interessante é que João está escrevendo isso, e João expressa no seu texto a mentalidade do mestre, que nem toda vez que Deus lhe faz perguntas é esperando de você algo ou alguma coisa, porque Jesus já sabia bem claro o que ele haveria de fazer. Às vezes Deus nos faz algumas perguntas, ou nos coloca em alguma situação, não é esperando de nós uma resposta, porque Deus já sabe o que vai fazer. Ele quer saber da gente
qual atitude você tomaria diante de uma situação como essa? E aí, alguém se apresenta, André, e diz: mestre, aqui temos um rapaz, um menino, um adolescente, que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tantos? Irmão, recurso pequeno pode ser pouco para nós, mas para Deus não é não. Para Deus não é. Deus só está interessado em saber o que você tem. E entenda, a gente vê um paralelo semelhante, que às vezes a gente fica pensando, mas eu não tenho nada. E você lembra da mulher que perde o seu esposo e vai até o profeta Eliseu e diz: tu sabes que ele era servo de Deus, o meu esposo, mas agora ele morre e vem os cobradores pegar os meus filhos como escravo. Era a lei, se não pagou a dívida, alguém tinha que se tornar escravo da família, e muito provavelmente os filhos. Aí Eliseu pergunta para ela: o que você tem em casa? E ela diz: o quê? Eu não tenho nada, porém tem uma vírgula, e aquela vírgula é um modificador do texto. Eu não tenho nada, mas aí ela lembra que ainda tinha alguma coisa. Tinha o quê? A reserva que todo judeu guarda: um pouco de azeite. Aí o que o profeta diz? É aí que Deus vai trabalhar. Então, quando é perguntado a Jesus: mas o que é isso para tantos? O que Jesus faz, irmão? Organiza o povo. Segundo os demais evangelhos, ele diz que Jesus colocou isso para sentar de número de 100 e número de 50. Então Jesus faz uma oração e partilha aqueles pães e aqueles peixes. E segundo o relato aqui, todos comeram, que sobrou. E ainda sobrou o quê? 12 cestos cheios. E aí você perguntaria: por que sobrou 12? Quantos eram os discípulos de Jesus que andavam literalmente com ele ali? Os principais. E o que João quer dizer para a gente com esse relato? Eu sei que não é aqui que termina o texto onde eu parei. Algumas coisas vão acontecer mais, e mais na frente Jesus vai se apresentar como o pão da vida, que as pessoas estavam atrás dele, buscando dele simplesmente o sinal, mas Jesus era muito mais do que isso. Ele era o pão da vida, e o ambiente que eles estão aqui é um ambiente de deserto. Aí a gente consegue entender que João está fazendo um paralelo, porque se Deus alimentou aquele povo no deserto, o mesmo Deus está aqui habitando entre eles e tem capacidade de alimentar uma multidão no deserto. Mas o interessante é que Jesus disse: dai vocês a eles de comer. E a proposta que o pastor fez é sobre o serviço cristão. E a gente aprende algumas coisas aqui com Jesus, irmão. Jesus está nos ensinando aqui, segundo o Evangelho de João, que nós temos o recurso em que as pessoas precisam. Está na nossa capacidade de ajudar o próximo.
E Marcos vai dizer no Evangelho que o Filho do Homem, ele veio para servir e não para ser servido. E há aquela máxima que quem não vive para servir, não serve para viver. João está nos mostrando claramente aonde que os discípulos de Jesus conseguiriam alimentar aquela grande multidão. Não havia a mínima possibilidade. Ainda que eles tivessem 200 denários, dinheiro de comprar uma padaria, irmão, eles não iam dar conta de alimentar aquele povo. Mas Deus nunca nos chama para fazer algo que você não tem a capacidade de fazer. Deus não nos chamou, e todos nós que aqui estamos, isso é uma ordenança de Deus, nós temos um chamado, e o chamado é serviço. Eu fico impressionado com alguns líderes de igrejas que, quando se pergunta a um pastor, quantos membros tem na sua igreja? Aí alguns batem no peito e dizem, a minha igreja tem 400 membros, a minha igreja tem... E a pergunta a ser feita não seria essa: a quantos você serve na igreja que Deus colocou em sua mão? Porque o próprio Deus aqui, Ele está fazendo o quê? Serviço. Eu não sei se você já assistiu The Chosen, irmão. É interessante a maneira com que o diretor daquele filme, ele mostra, às vezes, um lado humano de Jesus. E Jesus, às vezes, cansado no final do dia, depois de ter ajudado tantas pessoas, Jesus, às vezes, com os pés doendo, cansado, exausto, e é por isso que ele está dormindo dentro do barco. Porque o intuito de Deus foi o quê? Habitar no meio, serviço. E eu não sei se você já viu a maneira com que Tiago se apresenta na epístola que ele escreve. É interessante a maneira com que Tiago se apresenta. Vejamos aqui. Tiago vai iniciar dizendo o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Só essa saudação de Tiago aqui já tem muito a nos ensinar, irmão. Ele começa dizendo, agora entenda quem é Tiago. Tiago, ele está se apresentando aqui como quem? Servo, e o termo utilizado aqui é o doulos. Doulos não deveria ser traduzido como servo, mas doulos deveria ser traduzido literalmente como escravo. É porque a nossa Bíblia, ela vai usar muitos eufemismos, mas na realidade o termo aqui é escravo. Porém, se hoje em dia a gente colocar esse termo, você sabe que a Bíblia vão querer jogar lá fora. Mas a ideia aqui é um escravo da orelha furada. Alguém que servia ao seu senhor durante 7 anos, e no ano do jubileu ele era liberado pelo seu senhor, mas pelo fato dele ser bem tratado, o que é que ele faz? Ele diz, não fure minha orelha, e eu não vou embora, porque eu quero continuar servindo, porque o Senhor é um Senhor bom. E primeiro ele está dizendo que ele é um servo de Deus, e também do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas irmão, Tiago é um líder da igreja. Ele está escrevendo para alguém que está na diáspora, é o termo utilizado aqui por ele.
que é traduzido para nós por dispersão. O que é a diáspora? É justamente o período em que as pessoas tinham que sair, deixando tudo para trás. Muito provavelmente, Tiago está escrevendo no período em que Paulo começa a perseguir a igreja. E aí muitos dos cristãos têm que ir embora com a roupa do corpo, deixando tudo para trás, porque você tinha uma opção. Se você quisesse continuar sendo cristão e você não negasse a Cristo, uma coisa haveria de acontecer. Primeiro, você seria lançado na arena, morto pelos gladiadores ou pelos leões. Segundo lugar, a esposa seria estuprada, seria vendido como escravo sexual. Os seus filhos, da mesma maneira, seria vendido como escravos, ou então, em algumas ocasiões, ser molestado. E aí um pai de família, ele não ia pensar nisso. Eu vou colocar minha família em risco? Então, fugia, deixando tudo para trás. E aí, o pastor Tiago está preocupado com essas ovelhas. E ele está escrevendo para essas ovelhas. Coisa que, se fosse nos nossos dias, seria cada um por si e Deus por todos. Mas ele está preocupado, está dizendo que, ei, independente da minha posição, eu sou doulos, eu sou servo. E o doulos muitas vezes era aquele escravo que ficava atado ao seu senhor. Então ele está entendendo, e é isso que João tenta nos mostrar aqui, dentro da questão do serviço. Nós somos servos. Se a nossa vida não estiver baseada nisso, aonde você está, aonde Deus te colocou, há um intuito, irmão. Deus te colocou como servo, para que você pudesse espalhar o pão da vida. Porque tem muita gente que hoje em dia tem tudo. Eu conheço pessoas que têm muita coisa, mas que não têm o pão da vida. E por isso, essas pessoas têm que preencher um vazio da sua vida com os recursos que têm. Mas Jesus disse aos seus discípulos aqui: dai vós a eles de comer. Porque senão, irmão, imagina que aquele povo já vinha andando vários dias, muitos já desfalecendo, ouvindo a mensagem do Mestre. E o intuito de Jesus não era deixar esse povo morrer. Assim como Deus lá no deserto não deixou aquele povo morrer. Muitos no deserto morreram, mas não pelo fato de Deus não os alimentar, mas por conta de sua rebeldia. Porque diariamente caía para eles o que? O manhu. Manhu é a expressão, o que é isso? Que eles chamam de maná. Perguntavam: o que é isso? Isso aqui é pão do céu, que tem vitamina B12, ferro, zinco, selênio, bidélio, tudo que o ser humano precisa. E era diariamente que Deus os alimentava. E se você não esperasse que para pegar no outro dia, se você guardasse aquilo, apodrecia e ficava como carne de porco, só no sexto dia que você poderia pegar uma dose dobrada. Porque Deus mostrando que diariamente Ele cuida de nós. E é por isso que Jesus vai fazer a oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O amanhã não nos pertence. O serviço que devemos fazer, assim como Deus faz para nós, é hoje.
Aí você me perguntaria, mas aonde eu posso atuar? O que eu posso fazer? Irmão, aonde Deus te colocou? Eles estão num ambiente desértico, mas Jesus mostra para eles que eles têm capacidade de trabalhar para que vidas não morram, não pereçam. Eu há mais de 10 anos eu trabalho com casa de recuperação. E ao longo desses 10 anos eu tenho visto Deus transformar muitas vidas. Há, por exemplo, pessoas que já tiveram ensino comigo, que hoje são pastores. E se ao longo desses 10 anos eu tenho conseguido trazer 1, 2 ou 3 a Cristo, eu já estou no lucro. Eu lembro uma mãe que me ligou uma vez, eu estava na farmácia, o senhor que é o pastor Eduardo? Eu disse sim. Eu pensei até que era cliente, e ela falou, meu filho mudou de vida depois que ele ouviu as mensagens que o senhor pregava. Aí você me pergunta, o que é que eu faço? Irmão, eu vou para lá e ensino Bíblia para eles. A única coisa que eu faço, eu vou lá, ensino Bíblia, levo medicação para eles, quando é necessário, quando precisam, mas eu ensino Bíblia. Eu já ensinei para algumas turmas lá o Novo Testamento, e tem gente que fica os 9 meses dentro da casa de recuperação, que é o período que a gente chama de gestacional, e muitos deles já criaram tanta raiz que não queria nem mais ir embora, e ficava ali só pela maneira com que era ensinado a Escritura, a exposição, e eu ensinei Mateus todinho, Marcos todinho, e ao longo desse tempo eu tenho ensinado a Escritura para eles. O último livro que estamos estudando atualmente é Apocalipse. E eu sempre digo para eles, a Bíblia, ela é uma, única. Ela inicia com um assunto e ela termina com um assunto. Lá no Apocalipse, o próprio João aqui, escritor desse texto do Evangelho, ele está nos dizendo, lá no início, bem-aventurado o que lê, bem-aventurados que ouvem, e bem-aventurados que guardam. Eu digo para eles, o que isso implica na vida de vocês? Implica que Deus nos cobrará muito mais do que cobrou aquele povo no passado. Aí eles me perguntam por quê? E às vezes tem alguns que fazem até uma gracinha e diz, fala aí para eles, pastor, aquela frase. Eu digo, coisa boa é que vocês nunca tivessem assistido uma aula minha, porque depois de assistir, vocês nunca vão poder chegar diante de Deus e dizer, mas eu não sabia disso. Porque quando João escreve o texto, era um texto só. Eles não tinham uma Bíblia como a gente tem hoje. Era um texto, um manuscrito. E esse texto era lido por uma pessoa. Os que ouviam o texto tinham que fazer o quê? Ouvir e guardar. Porque às vezes não haveria a possibilidade daquele texto circular novamente naquela igreja. E hoje, todos nós aqui temos várias versões, várias traduções, e às vezes não valorizamos. E aí o Pão da Vida está nos ensinando uma lição aqui. Você deve servir. Você precisa ser um doulos, um servo. E você precisa de ensinar aquilo que você aprendeu aos pés do Mestre. E eu tenho visto aqueles rapazes, muitas das vezes, saírem de lá com a vida mudada, saírem de lá transformados, simplesmente pelo poder da palavra. E aí eles ficam falando para mim, mas o senhor é diferente, o senhor não prega igual os pregadores que vêm aqui. Eu falei, irmão, Deus me chamou nesse propósito, de ensinar a sua palavra, como ela é.
E eu entendo que esse é o meu serviço. A gente precisa entender no reino de Deus o que Deus nos chamou para fazer. Mas todos fomos chamados para fazer o serviço de Deus. E às vezes, ainda que você diga, mas eu não sei tanta coisa, sabe sim. Você tem pão. Essas pessoas precisavam de pão. Mas muitas das vezes alguém está precisando de um alimento, mas não é físico. Uma palavra só que sai da boca de um servo de Deus, ela pode mudar. Pode, irmão. Pode mudar. Eu lembro-me uma vez que eu estava em um beco, fumando maconha. E aí passou uma irmã, ela andou cerca de 10 metros. Ela virou para trás e apontou o dedo na minha direção e gritou bem alto: Jesus te ama. E naquele momento, irmão, o cigarro estava na minha mão. E aí quem estava comigo disse: o que é que essa mulher falou? Eles não tinham ouvido, mas eu ouvi o que aquela mulher disse. E aquela palavra entrou como uma faca no meu coração. Alguns anos depois, sabe essa mulher que disse Jesus te ama, que foi só uma palavra? É a irmã Luzimar. A irmã Luzimar foi uma das que me ajudou no meu processo de libertação, e eu fui para Cristo justamente na igreja da irmã Luzimar. E depois que essa mulher falou isso, às vezes quando eu a via na rua, eu ficava acompanhando ela e ela cantando: oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. E eu ficava pensando: meu Deus, o que será que essa mulher tem? Que negócio é esse que essa mulher tem? E aí, quando eu vim para Cristo, que fui congregar na igreja da irmã Luzimar, eu perguntava para ela: irmã Luzimar, você lembra que uma vez você falou? Aí ela falou: não, eu não lembro disso não. Ela estava simplesmente fazendo papel de servo. Aí eu perguntei: por que a senhora cantava na rua? Aí ela disse: eu tinha um problema muito grande. Os meus irmãos e os meus parentes que eu morava com eles, era tudo testemunho de Jeová. Eu não podia louvar dentro de casa. Aí eu falei: sim, eu não posso louvar dentro de casa, eu vou louvar na rua. E aí, no meu processo de libertação, essa mulher me ajudou demais. E às vezes a irmã Luzimar ia lá em casa, eu falava: irmã Luzimar, não quer comer alguma coisinha não? Toma um café. Não, eu não quero não. Muitas das vezes ela ia e ela estava em jejum, orando pela minha vida para que Deus me libertasse. Entendeu o que era o papel de ser servo. E hoje eu estou aqui porque alguém fez um serviço para Deus, preocupado com a minha vida. Se a nossa vida não for relevante para algumas pessoas, e Jesus, é interessante a maneira com que depois que ele faz tudo isso aqui, ele percebe que naquele momento eles queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei. Aí o que Jesus faz, irmão? Ele se esconde, ele vai para cima do monte. Por mais que Deus te use, por mais que Deus opere através da sua vida, nunca é você mesmo. Ele está nos ensinando, e ele podia dizer: eu sou. Mas ele vai se ocultar, mostrando para a gente o que? Seja servo. E é por isso que Paulo vai dizer: tendes em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus o Senhor, que ele, sendo na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele se tornou o quê?
servo. O termo que Paulo usa lá é doulos, o mesmo termo que João está usando e que era usado no Novo Testamento. E o ponto mais alto que Paulo diz que Jesus subiu foi o quê? Qual foi o lugar mais alto que Jesus se expôs para que todo mundo visse ele? A cruz do Calvário. Ainda que tenhamos que ser expostos em algumas determinadas situações, mas lembre-se, fomos chamados para ser servos. Servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Se coloque em pé. Deus colocou muita gente para me ajudar no início da minha fé, irmão. Vocês não têm ideia. Tantas pessoas que Deus colocou no meu caminho. E eu entendia que eu tinha sido preparado para algo bem difícil. É por isso que todas as vezes eu lembrava das palavras que ecoavam no meu ouvido da irmã Fabriciana, por exemplo. Irmã Fabriciana também foi uma que me ajudou demais. Irmã Fabriciana dizia para mim: meu filho, se o sangue der na canela, não volte atrás e não deixa Jesus. Aí se você perguntasse para mim: pastor, foi fácil chegar até aqui? Irmão, eu completei agora no dia 4 de setembro 26 anos que o Senhor me resgatou. Um dia eu fui na casa da irmã Fabriciana, segurando nos portões, nas grades de portões para poder chegar lá, porque muitas das vezes eu caí endemoniada dentro da igreja, ou às vezes mesmo no meio da rua. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu passei por um processo de libertação muito grande. Quando eu era pequeno, eu era levado para centro de macumba, e a minha vida virou de cabeça para baixo. E eu lembro que lá dentro do centro de macumba, alguns diziam: você tem uma chamada para desenvolver. A minha chamada era para desenvolver o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse dia eu cheguei na casa da irmã Fabriciana, segurando os portões, e quando eu cheguei na porta dela, eu não estava nem conseguindo falar direito. Ela veio de lá de dentro, já veio orando, levantou a mão, eu caí no chão e ela disse: meu servo, nunca mais isso vai acontecer com você. E literalmente, nunca mais aquilo aconteceu comigo. Deus colocou servos no meu caminho. Às vezes você pode não saber, mas você é alguém que Deus colocou no caminho de alguém, para que aquela pessoa não morra pelo caminho. Nós não somos nada mais do que isso. Doulos, escravos do Mestre, de um Senhor que é um bom Senhor, e que Ele é tão bom que a gente não quer largar Ele e fura a orelha para dizer: não, vou ficar com Ele para sempre. Bendito Deus, Tu és digno, santo, justo e fiel. Essa é a Tua palavra. Tu conheces o meu coração, Tu conheces o nosso coração. Pedimos aqui nessa manhã que o Senhor nos ensine e nos ajude a ser servos de verdade. Que às vezes, ó Deus, possamos ajudar a pessoas a entender quem é o verdadeiro Senhor. Nos dá graça, sabedoria, entendimento, compreensão de Tua palavra. Ajuda-nos a cada dia. Assim como o Senhor colocou pessoas em nosso caminho para nos trazer aos Teus pés, faz com que sejamos pessoas que levemos vidas aos Teus pés.
Abençoa a tua igreja, continua abençoando esse trabalho de uma maneira sobrenatural. Deus, trazendo todos os recursos necessários, ó Deus, em nome de Jesus, e faz que o povo entenda que nessa igreja há servos teus verdadeiros. É o meu pedido e eu te agradeço por tudo isso. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.